Graça recebi. Bom dia, minha gente, para você que está aqui comigo no ao vivo, para você que também está no YouTube, essa live vai ficar gravada. Olha, a palavra de hoje, Jeremias, capítulo 2, está bem atual do que nós estamos vendo acontecendo em Israel. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Quando eu estava na sequência, né, nós estamos na sequência de Jeremias, estudando. Quando eu li, eu falei, uau, é exatamente o que está acontecendo por hoje, né? Que nós estamos vendo aí, tem muito a ver. O pobre pecador. Bom dia para você que está chegando, muito bom dia. Tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus, logo eu. Esse louvor é lindo, né? Fala do amor de Deus. Finito e carnal, logo eu. Então, minha gente, no capítulo 2 de Jeremias, o tema hoje a gente vai falar sobre por que o meu povo fez duas maldades. Lá fala: a mim me deixaram fonte de água viva e cavaram cisterna, rotas que não retêm as águas. E a gente vai entender isso aqui, né? A gente está vendo que nos últimos dias temos visto o mundo inteiro, né? Todo mundo está aí nas redes sociais, está vendo, né? O mundo inteiro voltando os olhos novamente para Israel. Lá começou e lá agora nós voltamos novamente os olhos para Israel. Então o tema de hoje do nosso devocional de Jeremias capítulo 2, que é uma sequência que nós estamos lendo o livro, a Bíblia, né, toda, desde janeiro, e nós estamos em Jeremias. E, por acaso, esse tema tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje aqui, acontecendo, né, nas notícias. Então, nos últimos dias, nós temos visto o mundo inteiro voltando os olhos novamente para Israel, né? Após tantos anos de conflito, um novo acordo de paz foi firmado. Um cessar-fogo e libertação de prisioneiros entre Israel e os palestinos, mediado por várias nações. E nós vamos ver que o povo de Deus, né, está sendo chamado, né, para voltar à fonte. É justamente o que está em Jeremias no capítulo 2. Seja muito bem-vindo. Deixa eu ver quem está chegando aqui já comigo. Deus abençoe todos vocês que estão chegando, que estão entrando. Então, o tema é muito pertinente, né, pelo que nós estamos vivendo. Uma verdadeira chamada de Deus para o povo voltar à fonte que é Cristo, que é Deus. E a gente está vendo isso aqui acontecendo. Deus abençoe, Juliana está aí, seja muito bem-vinda. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Dá aí um sinal. Bom dia, até aqui, bom dia. Regilane, bom dia. Deixa eu ver aqui se eu consigo um retorno. Logo eu. Bom dia a todos vocês que estão chegando. Deus abençoe. O meu aqui ainda não está aparecendo. Sim, Juliana. Deixa eu colocar aqui. Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. Estão entrando ainda. Então, minha gente, vamos conversar um pouco sobre... Deixa eu ver, agora consegui o retorno aqui. Vamos conversar um pouco sobre o que está acontecendo, né? Justamente eu lendo Jeremias capítulo 2, me fez perceber essa história, né? Que está acontecendo hoje no mundo, a volta do povo. Nos últimos dias, nós temos visto o mundo inteiro, né, voltando os olhos para Israel. Depois de muito tempo, né, muitos anos aí de conflito, um novo acordo de paz. Mas a gente sabe, a gente vai chegar lá em Apocalipse, que a Bíblia já previa todos esses acontecimentos e outros que virão. Tá? Isso aqui é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa ainda para vir, né? Tem uma ofensiva que vai voltar a acontecer, muitas coisas, porque a Bíblia vai se cumprir, né? É só uma paz, né? Uma falsa paz. Mas a gente sabe que quem lê a Bíblia, quem lê Apocalipse,
sabe que tem muita coisa ainda para acontecer. Então esse movimento de restauração, de reconciliação, ele é mais do que um geopolítico. Ele é profético. Ele é profético, tá, gente? Já estava prevendo. E nós, pela misericórdia, nós somos a geração que está vendo esse negócio. Vocês têm noção que vocês estão vivendo o cumprimento de muitas coisas da palavra de Deus? Né? Caluama, Deus te abençoe, minha querida. Marli, paz, a paz de Cristo. Vocês têm noção que a gente está vivendo isso? Vivendo para ver? Então, mas a gente ainda vai ver muita coisa, tá? Isso aí é só o início. Então, o mesmo povo que Jeremias chamou ao arrependimento, lá, quando a gente vai ler aqui Jeremias capítulo 2, né? E ao retorno a Deus, hoje eles volta a aparecer em destaque novamente. Tá vendo como é que a Bíblia é real? Esse povo de palestinos, né, o Israel, todos eles já é um assunto antigo. Mas está tudo escrito na Bíblia o que vai acontecer com eles, né? E com a gente, né? A volta de Jesus, a volta do reino de Deus. Então, gente, nós somos a geração que estamos no início disso tudo. Então, e assim como Deus chamou Israel, né, para restaurar a sua aliança, Ele também está chamando a igreja hoje de volta à fonte da vida, que é Cristo. Então deixa eu ler aqui para vocês, para a gente já começar aqui a nossa leitura. Antes eu quero fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus nós oramos. Queremos te entregar essa live nas tuas mãos, Senhor. Queremos te entregar esse momento de meditação na tua palavra, de orientação. Pai, te agradecer, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de poder ainda falar da tua palavra, de poder, Senhor, trazer uma mensagem, Senhor, em rede aberta, porque a gente sabe que, Senhor, muitas coisas ainda virão. Mas eu creio, Jesus, que o Senhor conduz a tua igreja na terra através do Espírito Santo. Enquanto o Senhor estiver, Senhor, enquanto o Espírito estiver na terra, estará nos conduzindo, Senhor, e a igreja estiver na terra, o Senhor estará nos conduzindo. E eu peço que o Senhor continue conosco nesse dia também, abençoando cada irmã que já está aqui presente, aquelas que vão entrar, aquelas que vão ver, Senhor, essa live, no nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs que já estão aqui comigo, Jeremias capítulo 2, tá? Eu vou ler alguns trechos. Então nós estamos no plano anual de leitura da palavra e eu pego assim alguns versículos, alguns capítulos, né, dos livros e vou aqui trazendo na live, vou trazendo aqui uma meditação, né, uma aplicação. Então, louva a Deus por essa oportunidade que a gente tem aqui de falar sobre isso. No capítulo 2 de Jeremias, o amor de Deus e a rebeldia do povo. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: vá e proclame diante do meu povo de Jerusalém. Então no capítulo 1 nós vemos que o chamado, né? O chamado de Jeremias, se você também quiser ver essa mensagem, ela está aqui no canal do YouTube e também no canal no meu perfil do Instagram. Então aqui, gente, Israel é chamada agora, assim diz o Senhor: lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da colheita. Todos os que os devoravam se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Olha o amor de Deus por esse povo, porque foi a aliança que Deus fez com eles, lá no início. E Deus é um Deus de aliança, Ele cumpre a sua promessa, né? Então tudo que está acontecendo agora que a gente está vendo é cumprimento da promessa de Deus. Ainda com o povo, mesmo depois de tantos milhões e milhões de anos, né? Assim diz o Senhor: que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor, e se tornando eles mesmos sem valor. Então a queixa, né, a fala de Deus sempre foi chamando eles ao compromisso que Deus fez com os pais deles, de geração em geração, né? E não é diferente conosco, né? Deus tem uma aliança com todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor. Eles não perguntaram: ó
Onde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto para uma terra árida, cheia de covas? E aqui embaixo diz assim: eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra, fizeram da minha herança uma abominação. Então, se você for lendo cada trecho aqui, né? Mas o meu povo, trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. A sua própria maldade o castigará e as suas infidelidades o repreenderão. Então, aqui está fazendo um texto, né, que nos mostra que Deus, ele tem assim um compromisso firmado, mas o povo não teve compromisso com Deus, né? Abandonaram, foram seguir outros ídolos, outros deuses, largava Deus por qualquer coisa, né? No versículo 2 ele fala assim: lembro-me da tua afeição, do amor da tua mocidade, quando me seguias no deserto. Então ele faz assim uma analogia, né? Para poder trazer assim o sentimento, trazer assim a realidade do que a profecia está querendo dizer, né? Do amor da tua mocidade, assim, aquela paixão, aquilo que realmente estava envolvido, né, naquela relação entre Deus e o povo de Israel. Deus está dizendo: eu me lembro quando você era dependente de mim, quando confiava, quando buscava, quando me obedecia. Tá falando do primeiro amor, né? A gente faz uma analogia pra gente. Não é assim no primeiro amor? Você me busca, você dependia de mim, quando confiava, quando buscava, quando me obedecia. Mas agora ele confronta: vocês cavaram cisternas rachadas, fontes falsas, substituições espirituais que não sustentam a alma. Você está entendendo? Quando nós abandonamos o amor de Deus por coisas vãs, às vezes por um amor, né? Uma paixão, um relacionamento, uma outra ideologia, uma conduta, uma maneira de viver leviana. Então Deus está falando aqui: vocês cavaram cisternas rachadas, fontes falsas, porque só em Cristo nós temos a verdadeira fonte que mata a nossa sede, né? Lembra quando Jesus aparece para aquela mulher na fonte lá, no tanque? Ele fala: se você soubesse quem fala com você, eu te pediria água, eu te daria água viva, que você nunca mais vai ter sede. Quando a gente está firmado em Cristo Jesus, ainda que a gente passe por alguma tribulação, mas, gente, não tem sede. Não existe sede para voltar lá fora, né? Vocês estão entendendo? Diga amém aí, sim, Matheus. Estou entendendo. Tá fazendo sentido já para você? Então, gente, vamos continuar aqui. Mas agora ele confronta: vocês cavaram cisternas rachadas. Eu sei que o Espírito Santo vai falar melhor aí no seu coração. A palavra de Deus, ela é assim, ela semeia, né? Cada um nesse dia está precisando de uma palavra, né? De uma orientação. Então Deus está aqui para nos orientar, nos abençoar. E a palavra dele sempre foi um alimento para nós, né? Então, para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Nós estamos vendo aí nos últimos dias, né? Temos visto o mundo inteiro voltando os olhos novamente para Israel. E quando eu estava meditando em Jeremias 2, eu lembrei disso, né? Após tantos anos de conflitos, um novo acordo agora de paz foi firmado. O cessar-fogo e libertação de prisioneiros. Mas a gente sabe, gente, que isso tem muito desdobramento aí para frente ainda, né? Esse movimento de restauração, reconciliação, ele é mais do que geopolítico. Ele é mais do que isso. Ele é um ato profético. Ele é profético. Então, Deus está chamando o povo novamente a arrependimento. O povo de Israel a arrependimento. Mesmo o povo que Jeremias chamou ao arrependimento,
e ao retorno a Deus, hoje volta a aparecer em destaque no cenário mundial, novamente. E assim como Deus chamou Israel para restaurar sua aliança, Ele está também chamando a igreja de volta, a fonte da vida, né? Aqui ainda no capítulo 2, Deus agora fala para eles assim, ó. Jeremias foi levantado como um profeta em tempos de declínio espiritual. O povo de Israel estava se desviando, confiando em alianças humanas, em ídolos, em sistema, em aparências religiosas, mas o coração estava longe de Deus. Entende isso? O que Deus confronta não é apenas o pecado visível, mas a troca de prioridade. Então esse povo abandonou o Senhor e fez aliança com outros povos. A fonte representa Deus como origem e sustento da vida espiritual. A fonte representa Deus como origem e sustento da nossa vida espiritual. Quando nos conectamos com Ele, há fluxo constante. É ou não é? Constantemente nós vemos Deus falando conosco quando a gente está conectado com Ele. Tem discernimento, tem força, tem direção, tem paz. Mas quando cavamos cisternas rachadas, que é o que está nos textos, vocês me abandonaram e criaram cisternas rachadas, ou seja, fontes que não têm o que te entregar, vai vazar. O que isso quer dizer? Tentamos reter o que só o Espírito pode fluir. Tentamos reter o que só o Espírito pode fluir. Não existe, gente, outra fonte a não ser Deus. Jesus Cristo. Vai rachar. Se estiver fora, se for buscar em outro lugar, vai vazar. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Dá uns exemplos assim, irmã Thalita. Confiar, por exemplo, mais em estratégia humana do que na oração. Sabe? A gente tem uma necessidade muito grande, né? De ter um resultado logo. Então, muitas vezes a gente confia mais na estratégia humana do que na oração. Aí, quando vai, racha, vaza, não deu certo, aí a gente vem, Senhor, vamos buscar Deus, para ver o que Deus tem para falar. Depois que rachou, de quebrou. É assim que o povo de Israel vive, né? Racha, quebra e volta para o seu Deus. Exemplos também de cisterna rachada. Buscar a aprovação das pessoas mais do que a de Deus. Aleluia. Mais um exemplo de cisterna rachada. Buscar a aprovação das pessoas mais do que a de Deus. Não estou dizendo que você não tem que consultar pessoas que você confia. Mas a de Deus, gente, Ele fala conosco. Foi ontem, deixa eu lembrar se foi. Ontem foi domingo, né? Ontem foi domingo? Não. Ontem foi segunda. No domingo, eu dobrei o joelho, né? Eu preciso de algumas direções de Deus, de resposta, como ministério, né? Como pessoa, como família, como trabalho. Então eu estava assim, com muitos questionamentos. E o Espírito Santo falou no meu coração assim, volta para o lugar de oração. Aí eu falei, e assim, meio assim, porque a gente ora todo dia, né? A gente ora todo dia. A gente tem um ministério que estamos orando todos os dias, mas não é esse tipo de oração que Deus estava me pedindo. Ele falou, desce à casa do oleiro que eu vou falar com você. E eu sei quando é, porque pela experiência que a gente já vai desenvolvendo com Deus, né, na oração, então eu sei quando o Espírito Santo está falando o tipo de oração que Ele quer que eu vá buscar. E aí eu fui, desci à casa do oleiro, fechei a porta do meu quarto, como a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Era uma oração secreta. E eu dobrei meu joelho ali na beira da minha cama, me curvei no chão. E ali eu comecei a orar, porque é o meu cantinho de oração. E é muito forte, né? Interessante e profundo quando você entende esse lugar de oração.
Orar, nós oramos todos os dias, estamos em grupos orando, mas tem um momento de uma oração que Deus vai te levar para o secreto, para a profundidade. E ali eu comecei a chorar na presença do Senhor, comecei a entregar pontos a pontos a Ele. Senhor, toma nas tuas mãos essa situação, essa, o que eu vou fazer aqui, me dá um direcionamento aqui, isso que está acontecendo. Deus, fui ali entregando na mão do Senhor. Fiquei um bom tempo ali. É uma direção diferente de oração, entende? Porque é um lugar secreto, é um lugar de humilhação, é um lugar de contato íntimo ali com Deus. E ali rasguei meu coração, orei, entreguei ao Senhor algumas coisas. E aí quando eu levantei, o Espírito Santo falou assim no meu coração: 3 dias de jejum, com uma janela de alimentação. Assim, que eu tenha a experiência do jejum, então eu sei quando é o Espírito Santo que fala. Ele falou assim: 3 dias de jejum, com uma janela de alimentação. E aquilo ficou forte no meu coração, que me impulsiona a fazer, né? E aí eu comecei o jejum, 3 dias de jejum. E já no primeiro dia do jejum, o Senhor me mostrou algo que eu não estava vendo, né? Que eu precisava enxergar. E eu falei: uau! Eu falei: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, gente, exemplos atuais de cisterna rachada: confiar mais em estratégia humana do que na oração. Vai para esse lugar secreto. Tem um texto em Mateus 6 que entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai orar ao teu Deus em secreto, que Ele vai te recompensar. Então tem orações e orações. E ali eu fiz, e Deus já começou a me mostrar coisas, né, na palavra, e algumas situações que eu precisava, que eu não estava enxergando. Então buscar, outra coisa, exemplos atuais de cisterna rachada. Buscar a aprovação das pessoas mais do que a de Deus. Substituir comunhão por performance espiritual. Não é? Comunhão é isso que eu acabei de falar para vocês. É saber ouvir a voz de Deus quando Ele falar para você: ó, vai pro teu joelho, pro teu secreto, agora. Abre um jejum agora. Por que, gente, a importância do jejum? Quem acompanha aqui o Ministério Vida Plena sabe que a gente ensina muito sobre jejum. Tem muitas lives minhas sobre isso. O jejum, ele é uma fonte direta com Deus. Direta com Deus. Você entra num secreto, você entra num lugar, numa dimensão espiritual profunda. Porque você tira um prazer, que é a alimentação, e você fica focado no espírito. Você vai ler, você vai estudar, você vai orar, você vai meditar. Porque a alimentação, ela acaba te roubando a energia. E você agora depende da energia do Espírito Santo. E, gente, é tremendo. É forte o negócio. Então, quando você está com uma luta, um negócio sem saída, vai pro teu canto de oração, derrama lá no Senhor e vê o que Ele vai falar com você. Então, quando eu levantei do joelho, Deus falou comigo: abre 3 dias de jejum com uma janela de alimentação. Estou fazendo. Eu falei, gente, é profunda a intimidade. Então, preste atenção. Estou falando aqui, quem não pegou o início vai entender depois, tá? Volta depois da live para você entender. Então, exemplos atuais de cisterna rachada que eu estou falando. Substituir e confiar mais em estratégia humana do que na oração. Buscar a aprovação das pessoas mais do que a de Deus. Isso aqui também está incluído até gente da tua casa, tá? Por exemplo, eu sou casada, né? Tenho meu esposo, tal, meu esposo é pastor. Mas tem coisa que ele não compreende, ele não está na mesma frequência que eu. De oração, de buscar, de entender. Eu ouço ele, mas eu vou para o Espírito Santo. Eu vou para o joelho, para confirmar aquilo ali. Entendeu? Eu vou buscar o Senhor. Então, buscar a aprovação das pessoas mais do que a de Deus. Quem pode te aprovar é o Espírito Santo. Amém? Pegou aí? Então você pode ouvir as pessoas importantes da sua vida, mas você precisa ir para esse lugar de intimidade. Substituir, cisternas rachadas, substituir comunhão por performances espirituais.
né? Religiosidade. Estamos aqui fazendo uma campanha, vamos pregar, vamos... Cadê a comunhão? Então eu tenho aqui, eu tenho muitos trabalhos, né, no Ministério Vida Plena, que vocês estão acompanhando aí a minha programação. Estou assim envolvida com vocês aqui o tempo todo. Temos o nosso próximo encontro de intercessoras que vai acontecer no dia 22. Temos seminários para fazer. Mas eu preciso voltar para esse lugar, como eu falei para vocês. Tem hora que eu falo assim, não, eu tenho que voltar. Porque lá é o lugar de comunhão. É o lugar de comunhão que só você tem com Deus. Quando eu criei meu quartinho de guerra, foi logo no início do Ministério Vida Plena, que eu comecei a estudar estratégia de batalha espiritual. E uma das coisas que a gente estuda nas estratégias de batalha e de intercessão é você construir o seu ambiente de oração. Construir mesmo, fisicamente. Tá? Então, se você tem um espaço, você constrói lá. Senão, eu fiz dentro do meu quarto mesmo, no cantinho lá onde eu durmo. Né? Fiz ali. E eu lembro que esse lugar, ele foi por muito tempo assim, algo assim de profundidade, de quebrantamento, de um céu, sabe? É o meu pedacinho do céu. Quando eu chego ali, o ambiente muda. A atmosfera muda, porque eu gerei muita coisa ali. Eu gerei muita coisa em oração. É como se o ambiente estivesse saturado ali da presença, da glória, porque nós vamos marcando o lugar, né? Você marca aquele lugar. Quem já viu o Quarto de Guerra, né? O filme Quarto de Guerra, você lembra, né, que ela tinha aquele quartinho, quando ela faleceu e que eles venderam a casa, naquele quartinho, a pessoa que comprou passou por perto assim e falou assim, senti algo diferente nesse quarto aqui, o que que tinha aqui? Aí o vendedor, né, a pessoa da imobiliária foi e contou a história para eles. Ele falou, tá. Então, assim, é um ambiente que você vai gerando ali naquele lugar. Então, você não pode substituir a sua comunhão por uma performance. Ah, já estou orando todo dia, né, na virada do dia, já estou fazendo jejum, já estou não sei o que, não. Essa comunhão precisa estar viva, presente. Essas cisternas, né, são formas modernas de idolatria, que eu acabei de ler para vocês. Tá? Vamos continuar aqui. Deixa eu ver quem está aqui comigo já, de novo. Opa, Simone, Deus abençoe, missionária. Silvia, Deus abençoe também. Deus abençoe, Lucinéia. Então é isso, gente. Vamos dar aqui pra gente continuar, pra gente ir finalizando. Essas cisternas, elas prometem sustentar, mas não retém o que é eterno. Tá? Não retém o que é eterno. Então, a profecia de Jeremias para o povo de Israel é: vocês estão buscando cisternas rachadas, vazias, que não te dão sustento. Abandonaram o seu Deus. E agora ele chama o povo a voltar à fonte. Volta à fonte. É o que está acontecendo hoje, né? Deus não quer apenas consertar a cisterna. Ele quer restaurar a conexão direta com a fonte. E é exatamente isso que o Espírito Santo está fazendo agora nesses dias. Chamando o seu povo a voltar à essência. À dependência, à intimidade. É o que está acontecendo, que a gente está vendo. O povo de Israel. Né? Então, quando eu estava meditando em Jeremias capítulo 2, né, essa volta, né, o amor de Deus e o retorno do povo, eu lembrei do que está acontecendo, né, na atualidade. Então, vamos lá. Eu quero que você pense agora algumas perguntas. Essa pergunta que eu vou fazer para você. Tá? Você responde aí para você e Deus, tá? O que tem tomado o lugar do fluir de Deus na minha vida? O que tem tomado o lugar do fluir de Deus na minha vida? E a intercessão, eu acabei de falar, né, que a intercessão, né, ela não é um exercício religioso. É uma conexão com a fonte.
Então nós precisamos revisar prioridades espirituais. Nós precisamos voltar à oração genuína. Tá? Eu contei aqui o meu testemunho, então você está entendendo que não é simplesmente uma performance religiosa. Preciso voltar a essa oração genuína. Eu preciso purificar as minhas motivações. Servir não para ser vista, mas porque fui chamada. Entende isso? Servir porque eu fui chamada para uma grande obra. Outra coisa, reconhecer as rachaduras. Deus não te rejeita por elas. Ele quer curá-las. Ele falou, traz de volta, volta, se reconcilia. Então Deus não te rejeita porque você virou as costas, rachou, foi buscar em outras fontes. Ele quer curar a gente. Assim como Israel está no processo de reconstrução física, que é o que a gente está vendo hoje, Deus quer reconstruir em nós o altar da fidelidade da comunhão. Entende isso? Então Jeremias 2, como eu li aqui para você, é um chamado para lembrar de onde viemos e voltar para onde nunca deveria ter saído, a presença de Deus. Ele é a única fonte que nunca seca, nunca falha e nunca abandona. Tudo o que é construído fora dessa fonte, mais cedo ou mais tarde vai rachar. Grave isso aí. Então vai rachar mais cedo ou mais tarde. Então a gente precisa voltar a essa comunhão de intimidade. Tá vendo por que o povo de Israel racha há tantos anos? Eles saem da fonte para a qual Deus chamou. E não é diferente com a gente, trazendo para a nossa questão espiritual, né? Então, olha, nós podemos estar envolvida com o ministério, né? Podemos estar envolvida com trabalhos na igreja, com nossos relacionamentos, né? Fazendo faculdade. Mas entenda algo profundo. Deus quer relacionamento, tá? Tudo que construímos fora da fonte vai rachar. Mais cedo ou mais tarde vai rachar. Então volta para a fonte. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Gente, essa é a mensagem que eu quero transmitir para vocês. Glória a Deus por isso. Guarda essa palavra na tábua do teu coração. Essa é uma verdade, né, que nós estamos vendo hoje aqui acontecer, bem atual, capítulo de Jeremias, capítulo 2. Eu oro que o Espírito Santo, o Senhor nos dê, né, essa visão de entender que a gente pode estar com o nosso cisterna rachado. Pai, hoje nós queremos voltar à fonte. Lava-nos, Pai, restaura o fluir, renova o amor da nossa mocidade. Reacende o fogo, Senhor, da intercessão. E faz jorrar de dentro de nós rios de água viva. Que o nosso ministério, a nossa casa, que a nossa vida seja abastecida diretamente, Pai, da Tua presença. Pai, que a gente volta para a cisterna que é Jesus, onde tem fonte de água viva, Pai. Nos ensina, Espírito Santo, nesses tempos tão difíceis, Pai. Oh, Deus, a voltar, Senhor, para esse lugar de comunhão, de entrega. Em nome de Jesus, Pai, eu oro a Ti já, entregando, Senhor, essa palavra nas Tuas mãos, que ela possa chegar em muitos lugares, Senhor. Assim eu oro no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, minhas queridas, Luana, Regilane, que está aqui, Lucinéia, missionárias, todas vocês que passaram pelo ao vivo e vocês que estão entrando pelo YouTube, Deus abençoe também, tá? Não deixe de se inscrever aí no canal do YouTube, para nós crescermos mais ainda esse canal, tá? E para você que está entrando aqui
pela primeira vez, nós somos um ministério de intercessão, oração, libertação, online, e temos alguns encontros presenciais, né? Esse ano nós já vamos nos encontrar novamente agora em novembro, dia 22 de novembro. Se você mora aqui nessa região, nós somos do Rio de Janeiro, e aí você pode estar participando com a gente. Mas temos também, aqui na minha bio, você pode entrar e ver, nós temos mentoria. Eu faço mentoria espiritual, né? Mapeamento espiritual, para a gente poder identificar, olhar lugares que foram rachados, né? E que foram dados brechas, e a gente reconectar novamente, orar com arrependimento, com confissão. E dentro dessa mentoria você tem uma plataforma onde você tem muitos vídeos que eu fiz, né, sobre vários temas dentro da área de libertação, batalha espiritual, casamento, finança, sexualidade, para você poder meditar em tudo que a gente está falando ali. E também a apostila, o material que tem lá. Então tem muita coisa boa, material para você. Não só passar pela mentoria comigo, né? Você passa comigo 2 vezes. No primeiro encontro a gente vai identificar, vai fazer algumas orações principais. E depois a gente retorna um outro encontro novamente. Então, para você que já fez a mentoria, você também pode procurar o nosso suporte, tá? Para você voltar a querer, precisa ver alguns pontos, né, que você identificou e quer conversar e quer tratar também, você pode voltar também, tá? Só procurar o meu suporte que ela vai te passar. E nós também fazemos seminários de herança espiritual, e o próximo vai ser o seminário presencial, né, de cura interior. Nós vamos falar sobre 5 feridas que atrapalham a nossa caminhada com Cristo. Nós vamos tratar elas, falar sobre elas e orar sobre elas, né? Entre elas estão a ferida do abandono, a ferida da traição, a do abuso, né, da orfandade. Então nós vamos conversar sobre isso para poder a gente orar, né, para viver em liberdade, deixar esse peso para trás, experimentar a vida plena, a vida abundante que Cristo tem para nós. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Às 17h50 nós temos oração todos os dias, 17h50 na virada do dia. Tem intercessores do Brasil todo orando conosco, até fora, né? Se você quer participar, você precisa entrar nesse grupo. Como você que está de fora, você pode tocar na minha bio, chamar o meu suporte, falar assim: olha, eu quero participar dessa sala de oração. E ali nós oramos uma pelas outras, nós colocamos nossos pedidos, e tem sempre uma palavra sendo liberada. Todos os dias, às 17h50, na virada do dia, a oração da virada do dia, tá bom? E os nossos devocionais acontecem terças e quinta pela manhã, onde a gente está fazendo essa leitura da palavra. Eu sempre trago aqui uma aplicação para poder edificar, né? Deus abençoe. Sim, vamos pensar sobre isso, Regilane, tá bom? Mas temos aqui os nossos materiais e esse seminário esse devocional, né, que nós fazemos. Mas tem muito ensino que eu dei da palavra desde o início de Gênesis. Tem cada ensino assim profundo que tem lá. Busca aqui no meu canal do YouTube. Vocês vão ver cada palavra que foi liberada ali. Mas futuramente, com certeza, nós vamos fazer isso, tá? Se Deus assim permitir, se foi esse direcionamento de Deus pra gente, a gente vai fazer. Deus abençoe. Tenha um bom dia, tô indo lá. Deus abençoe a casa de vocês.